Oi pessoal, eu sou a Fana Lopes e eu tô aqui de volta para mais um videocast com vocês. E hoje eu tô assim muito feliz porque eu trouxe uma pessoa assim que eu amo mesmo de coração. É uma pessoa muito especial, é um pastor pós-graduado em História do Cristianismo pela UNB. E é uma pessoa assim que tem histórias incríveis, testemunhos incríveis, e eu tenho certeza que a gente vai nos ensinar. Essas histórias dele vão nos ensinar muito como ter uma vida extraordinária com Deus. E eu quero também deixar aqui um recadinho para você. Se você ficar até o final com a gente aqui, você vai ter a possibilidade de ganhar esse livro aqui. Como é que você vai fazer para ganhar esse livro aqui do Max Lucado, O Fim da Ansiedade? Gente, é tudo de bom, né? Então, se você está interessado nesse livro aqui do Max Lucado, O Fim da Ansiedade, segura aí com a gente, fica até o final desse podcast, que no final eu vou te dizer como é que você vai fazer para ganhar esse livro. Combinado? Então, eu sei que você está curioso aí para conhecer o nosso convidado e eu também estou ansiosa para começar a falar com ele. E eu vou te apresentar então agora o pastor Paulo Ricardo. Ele é pastor amigão de coração, como eu falei, e ele veio aqui nos dar a honra da presença dele para nos trazer aqui, como eu falei, as experiências, testemunhos, histórias, ensinos sobre como andar, né, de uma forma extraordinária com Deus, como eu falei. Então, pastor Paulo Ricardo, que alegria te receber aqui. Que bom estar aqui com Fana Lopes, com amigos, pessoas que eu tenho muito carinho, muito amor e muita história. Amém. E depois desse período aí de pandemia, a gente poder se reencontrar. Nossa, bom demais. Poder falar de vida, falar de experiências, é muito prazer, me senti muito honrado em ser lembrado por vocês para estar Lembrei aqui, sempre, conversar. Estava ansiosa assim. para você vir. Que bom, boas ordens, viu? Manda bala. Bora, então vamos lá. Olha só, pastor Paulo, deixa eu só ajeitar esse fone de ouvido aqui. Você, então, como eu falei aqui no início, na chamada, é pós-graduado em História do Cristianismo Antigo, né, pela UNB. Mas você também, assim, eu já conheço a sua história, mas eu quero que as pessoas te conheçam também. Você teve uma formação, qual foi a sua formação? Fala um pouquinho de você, em princípio. Fala se você é daqui de Brasília, onde você nasceu, se você é casado, se tem filhos, qual a sua formação acadêmica, conta aí pra gente. Pois não. Bom, eu começo, minha vida é bem eclética, né? Ela passa pela agricultura, passa pela pesquisa, trabalhei muito tempo na Embrapa, depois fiz o curso de Direito, onde eu conheci a Fana Lopes. E a partir dali a gente caminhou, fizemos o curso de Direito. Eu sempre fui uma pessoa, voltando um pouquinho, eu sou de Patrocínio, Minas Gerais, moro em Brasília há mais de 30 anos, gosto de um pãozinho de queijo, né, como diz o mineiro. Tem ali, ó. Isso é bom. Já. E aí vim para Brasília, né, e a gente fez esse curso de Direito. E eu, então, comecei a trabalhar como advogado e foi onde eu te conheci, depois da faculdade a gente se conheceu. E, aliás, continuamos a caminhar. Você exerce ainda a advocacia, Paulo? Eu sempre fui o que nós chamamos aí, secularmente, ou no meio eclesiástico, de um bivocacionado. O que é isso? É a pessoa que sempre concilia a profissão dele com a atividade eclesiástica, com a atividade da igreja, de missões, de evangelismo, ou seja, exatamente como São Paulo, né? Paulo é o apóstolo que sempre fez tendas para manutenção do ministério dele. Então eu sempre fui bivocacionado, não deixei de advogar, mas exerci outras atividades também no governo e outras tantas atividades. Mas a minha vida é bem agitada. Muito ativa. Ligado na tomada. Ligado na tomada. É isso mesmo. E eu, assim, você contando aí, lembrando um pouquinho da nossa história, né? Eu me lembro que a gente se conheceu na faculdade, né? A gente fez faculdade junto, algumas matérias juntos a gente fazia lá no CEUB. E uma coisa que me chamava muito a atenção em você era eu acho que você estava naquele momento, aquele primeiro amor, era aquela coisa assim, explosiva mesmo. Eu falava, meu Deus, eu quero isso para minha vida também, gente, como é que eu faço? Então aquilo me chamou muita atenção. E eu me lembro que um dia, eu não sei se você vai se recordar disso, a gente estava andando casualmente num shopping aqui em Brasília, estávamos eu, Ricardo e a Érica.
A gente estava andando, de repente, a gente não combinou nada, a gente se encontrou nesse shopping. E ali a gente se abraçou, a gente ficou muito feliz daquele encontro. E naquele momento, a gente comentou com você que a Érica estava passando por um momento muito difícil da vida dela e tudo. E aí eu falei assim, pastor, então ore pela Érica, né, e tal. Aí, na minha cabeça, eu pensei que você fosse falar assim, tá, queridos, podem ir em paz, vou orar. Você, não, é agora. Você chamou feito a ordem ali. Pronto. Chamou todo mundo. É o meu estilo. O estilo dele. Todo mundo ali, no meio do shopping, a gente se deu as mãos. E o pastor Paulo começou a orar. E eu fiquei assim, ai gente, mas será que, né? Eu fiquei meio assim constrangida no meio de todo mundo. Então, esse é o pastor Paulo Ricardo. Sem medo de julgamentos, sem medo das críticas, simplesmente colocando em prática ali, né? Levando ali aquilo que Deus colocou no coração dele, que é esse evangelismo explosivo. Então, aquilo assim me deixou assim... ali, na verdade, eu estava aprendendo uma grande lição, pastor Paulo, que você estava me dizendo o seguinte, né? Nas entrelinhas ali, Fana, é a tempo e fora de tempo. Como Paulo disse lá para Timóteo, né? Então, você me ensinou assim, não tem hora, minha filha, não tem lugar. É onde, sabe, é onde alguém estiver necessitado, é a hora de você falar, né? É a hora de você proclamar a palavra. Então, assim, achei assim tremendo. Agora, me diz uma coisa, pastor Paulo, já aconteceu, assim, a gente caminhou muito tempo junto e como eu falei, né? Eu conheço bastante da sua vida, do seu caminhar com Deus. E assim, é uma coisa, gente, que realmente dá vontade de se parecer com esse estilo de vida, né? E assim, nesse caminhar, nesse evangelismo seu, você teve algum momento que você chegou para alguém para pregar a palavra ou para orar e você de repente falou assim... Acho que aqui não é o caso, essa pessoa está muito resistente. Já aconteceu isso alguma vez? Uma das coisas que a gente precisa ter muito claro é que cada um tem um chamado. Sim. Apesar de eu ter o título de pastor, na verdade o que está na veia mesmo é o evangelista. Poderíamos assim dizer o estilo apostólico de Paulo, de ir a certos lugares. Não estou falando de título porque isso aí não me interessa, mas é aquela visão de que você vai aonde... As pessoas não conhecem Jesus, sim, mas você foi chamado para isso. Você tem certeza de que se você chegar na hora certa, no lugar certo, aquela pessoa vai receber a mensagem. Então, assim, é claro que em alguns momentos você chega e você tem que ter uma sintonia com o Espírito Santo e você sabe que não é hora de falar. É hora de você ouvir, às vezes. Sim. Inclusive, essa é a técnica do evangelismo explosivo que eu sempre usei. Deus não é contra a técnica. Depois fala um pouquinho dessa técnica aí pra gente. Continua, mas depois volta um pouquinho tá bom. aí. Então, vamos voltar aqui. E aí, então, eu já tive, sim, oportunidades em que eu realmente entendia que não era o momento de falar. Mas eu já tive outro problema muito maior do que esse. O problema de que às vezes vem uma pessoa antes de você, sim, que não é uma pessoa que tem esse carinho, esse amor de Jesus, para falar para uma pessoa que ainda não conhece. Falta de sabedoria. Né? Falta sabedoria. E aí a pessoa vacina aquela pessoa. Fala assim, não, você está perdido, você não aceitou o que eu falei, então você, não tem nada, não há expectativa para você. Aí quando você chega, a pessoa fala assim, mas já me julgaram assim. Eu falo, olha, me desculpe, não é essa a verdade, eu queria que você entendesse que eu não estou aqui falando em nome de religião, estou falando de uma pessoa, a pessoa de Jesus, a centralidade dele, meu amigo, que falou comigo, que anda comigo, que está no shopping comigo, aonde eu vou, ele está comigo. Então, para mim é muito natural estar num shopping e fazer uma oração, para mim é muito natural conversar com qualquer pessoa. Então, às vezes estava no fórum, falava lá com o juiz, despachava, dava meu testemunho de vida, entendeu? Como você disse lá naquela época, meu primeiro amor, não era pastor ainda, mas eu já tinha esse amor, eu entendi o grande amor de Deus por mim e eu queria manifestar esse amor. Isso é que é cristianismo. Sim. Cristianismo é manifestar o amor de Jesus. É saber que ele me alcançou. Pô, se tem jeito para mim, tem jeito para qualquer um. Gente, entendeu? Então, eu não sou melhor do que ninguém. Continuo não sendo. Continuo apenas com um pouquinho mais de experiência e, portanto, com mais responsabilidade. Mas eu sempre fui assim, atravessava a rua, falava com o juiz, dava meu testemunho,
E aí, quando eu atravessava a rua, tá lá a pessoa cuidando do meu carro, eu olho dentro do olho daquela pessoa, falo para ela do amor de Jesus. Porque para Deus não tem rico, pobre, homem, mulher, não existe essa questão. Eu falo do amor de Deus para qualquer pessoa. E se você me mandar para o pior lugar da terra, você me mandou para o melhor lugar, porque é ali que precisa de luz. Verdade. E eu sou luz, somos luz. Verdade. No mundo e sal na terra. Então, que lindo. Isso é gente, o que eu sempre faço. É demais. Sou apaixonado por Jesus. Eu sei disso. E eu queria saber o seguinte, porque tem uma frase muito popular, né, que diz assim, a gente precisa ir até Jesus, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Como é que foi esse encontro seu com Jesus? Foi pelo amor? Foi pela dor? O que te levou a esse encontro? O que te levou para os braços de Jesus Cristo? Olha, eu sei que isso é um ditado popular, não é algo bíblico. Biblicamente, eu acredito que o amor de Deus, que o Espírito Santo nos constrange, que nos conduz a Cristo. Então, você ouve uma mensagem, aquela mensagem entra no seu coração, ela arde o seu coração e você recebe. Mas é fato que as pessoas, antes de terem um encontro, eu costumo falar assim, usando a expressão do Ricardo, um encontro chapado com Jesus, né? De frente com Jesus, você às vezes posterga muito isso, Verdade. Você deixa para depois e você, não tendo um encontro com Jesus, você realmente está perdido. Você não precisa ser um cara todo equivocado, todo errado, que apronta, que faz. Basta você não ter esse encontro. Sim. Todas as pessoas precisam ter um encontro com Jesus. Verdade. Elas precisam ter a experiência de beber da água da vida chamada Jesus. Se não tiver isso, é só coreografia, é religiosidade de templo, de parede, Verdade. e que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, que é de casa em casa, caminhando, no caminho, na jornada, no shopping, jogando futebol. Então é isso que você precisa. Você precisa dessa naturalidade. Comigo, é claro, houveram momentos de dificuldades, foram momentos de dor, foram momentos de insegurança, foram momentos de muita turbulação na cabeça, de falta de perspectiva, de não enxergar as coisas, de ter entrado muito jovem num casamento, que graças a Deus continuo casado para sempre, mas eu entrei com 21 incompleto, já estou com 58 anos, e continuamos casados, e então isso, e ali, mas é claro, o começo é muito difícil, e eu realmente, assim, chegou no momento que eu precisava realmente de uma experiência com Jesus, e essa experiência, ela foi muito forte, muito marcante, muito, assim, forte, muito forte, que às vezes as pessoas, cada um tem a sua experiência, não precisa ser como a minha experiência, acho que cada um deve ter a sua, mas a minha conversão foi no momento de luta, de dificuldade, de provação e de muita necessidade, sob pena até de haver risco para a minha vida, porque eu estava muito desnorteado. Essa que é a verdade. Nossa, entendeu? E assim, é linda a sua história, né? Foi um encontro assim que ficou para sempre, né? O que você falou é uma verdade, Pastor Paulo, porque assim, quando a gente tem esse encontro verdadeiro com Cristo, né? A mudança, ela é inevitável, né? A transformação que acontece lá de dentro para fora, né? Ela é inevitável. E aí é aquele momento que a gente só quer falar do amor de Deus mesmo para todo mundo, que a gente quer, sabe, explodir, né? Transbordar desse amor para todo mundo. E uma coisa interessante, enquanto você falava, eu estava me lembrando que Deus, assim, Ele usa pessoas comuns, né? Como eu e você, e para coisas extraordinárias, né? Para acontecimentos, né? Para mudanças extraordinárias, né? Não só na nossa vida, como na vida das pessoas, porque a gente é usado como canal, né? Como você mesmo falou, para alcançar vidas, né? Para Jesus Cristo. Então, isso é tremendo. Agora, assim, as suas histórias, né? Depois eu vou pedir para falar um pouquinho do seu testemunho. Antes disso, porque assim, eu quero muito. Tem muito tempo que a gente não se encontra, e eu fico assim, ai meu Deus, quero perguntar um monte de coisa, tem muito tempo Tem que a gente muita prosa para botar em dia. Mas fala um pouquinho, Pastor Paulo, desse evangelismo explosivo. Conta só assim, um pouquinho, como é que ele funciona? Hoje, logo depois que eu, assim, de conversão, já fazendo um seminário na própria igreja Nova Vida, que é onde eu tenho uma grande história, onde eu comecei, onde eu tenho amigos, né, sou amigo das pessoas,
e que a gente tem muito mesmo que aprender e agradecer por aquilo que a gente caminhou ali. E foi ali que eu conheci o evangelismo explosivo, na época, com pastores da igreja presbiteriana. Esse método é um método que é usado em Fort Lauderdale, lá nos Estados Unidos, e que trouxeram para o Brasil. E o evangelismo explosivo hoje é falar do evangelismo, você fazer o evangelismo com as mãos. Então seriam 5 pontos da apresentação do evangelho. Normalmente o símbolo eram 2 interrogações, que você pode usar como um bottom. E aquele bottom era justamente como se fosse 2 anzóis. Sim. A pessoa vê aquilo ali e fala assim, uma vez eu estava no fórum, né, tirando lá umas fotocópias, e a pessoa chegou e falou assim, vem cá, isso aí é a sua vida? 2 interrogações? Eu falei, não, já foi, mas eu acho que é a sua vida. Opa, já pegou o gancho ali. Essa aqui são Aí ele falou, mas o que é isso? Eu falei, pô, essas são as 2 mais importantes perguntas da sua vida. Aí ele falou, mas você pode falar qual é? Secreto? Eu falei, não. Você tem 15 minutos? Porque normalmente o evangelismo explosivo você precisa de 15 minutos para ter começo, meio e fim, para não ficar uma coisa corrida. Porque você vai resumir a Bíblia em 15 minutos. O que interessa, efetivamente, o plano da redenção humana, da salvação. Então, você precisa de 15 minutos. Ele falou, tenho. Eu falei, então, vou fazer a primeira pergunta para você. Você já chegou num ponto da sua vida em que pudesse afirmar com toda certeza que se morresse hoje, iria para o céu? A pessoa já leva um susto. Ele falou, alguns falam que sim, aí você vai para a segunda pergunta, então assim, se ele falar que sim, aí é um diagnóstico, aí você então faz a segunda pergunta. Aí eu falo, olha, eu não quero que você morra não, mas suponhamos que se você morresse hoje, você quer ir para o céu, não é? Claro, a pessoa fala que sim, quem não quer ir para o céu, né? Ninguém quer morrer, mas todo mundo quer ir para o céu. Verdade. E aí, ele então faz a pergunta, ele falou, claro, eu quero ir para o céu. Eu falei, então, suponhamos que você morreu, e você, é só uma hipótese, você chegou na porta do céu, e suponhamos que Deus está lá na porta do céu, como de fato está, e ele perguntasse para você, meu filho, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia para Deus? E aí você tem um diagnóstico do que a fé daquela pessoa está baseada. Porque muitas pessoas, eu diria para você assim, olha, centenas e milhares de cristãos vão responder que é pelas obras. Sim. Eles acreditam que a salvação é pelas obras, é pela meritocracia. Então, às vezes, eu faço essa pergunta, às vezes em igrejas, e, assim, não querendo constranger o líder, mas muitas pessoas levantam a mão dizendo que é pelas obras. E não é pelas obras. O versículo máximo do evangelismo explosivo é Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é um presente de Deus, é um dom de Deus, é um favor imerecido de Deus. Verdade. Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. É só ler São Paulo, é só ler Paulo. Então, quando você faz isso às vezes decepciona as pessoas. Por quê? Porque elas estão acostumadas a fazer para ter. Essa é uma filosofia, e eu respeito. É uma cultura, né? Então, o evangelismo explosivo basicamente ele trabalha esses 3 aspectos. Vida secular da pessoa, aí você faz o diagnóstico, essas perguntas são perguntas de diagnóstico, para você saber o que você precisa colocar adiante. Aí fala do primeiro ponto, que é sobre o céu. Aí o céu é um presente, não é ganho por obras nem por merecimento. Sim. Aí você vai para o segundo ponto, que é sobre o homem. O homem é pecador, precisa de um salvador, ele não pode salvar-se a si mesmo. Aí você vai para o terceiro ponto, Deus. Deus é amor, mas é justo, ele tem que punir o pecador. Como ele não quer punir o pecador, ele nos dá o quê? Jesus, ele nos dá o seu único filho. Aí você vai para o último ponto, penúltimo ponto. Jesus, quem é Jesus? O infinito Deus homem, 100% Deus. O que ele fez? Foi naquela cruz, pagou pelos nossos pecados, entregou a sua vida e ele nos dá de graça o maravilhoso presente da vida eterna. Como? Pela fé. Aí você fecha. Depois que você apresentou o evangelho para a pessoa, com esses 5 pontos, você faz uma pergunta para ver se ela entendeu aquilo que você falou. Se ela entendeu, você vai então dizer para ela, olha, quando nós começamos a conversa, você não tinha certeza do presente da vida eterna. Mas agora você viu que o presente da vida eterna é para você. Você quer o presente da vida eterna? Aí a pessoa, claro, eu quero. Aí você explica para ela o que envolve o presente da vida eterna, que é realmente aceitar aquilo de Jesus, tê-lo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, entregar a Ele a sua vida e caminhar para o resto da vida com Ele, não para fazer, mas para agradecer. A tônica do cristão é essa, você recebe tudo naquele momento em que você recebe o presente da vida eterna.
E a partir dali, você só tem motivos para agradecer. E como é que a gente agradece? Contando para outra pessoa sobre o maravilhoso presente da vida eterna. Por isso que para mim é tão tranquilo, é tão prazeroso. Onde eu estiver, no futebol, comendo um churrasco, não tem problema. Tá falando desse grande amor de Deus. É verdade. É lindo demais. Nossa, eu não conhecia como é que funcionava. E olha que a gente já caminhou bastante. Não, mas assim, foi muito interessante, né? Eu não sabia como é que funcionava. Eu ouvia, aliás, também nunca tinha pesquisado sobre, né? Eu ouvia falando do evangelismo explosivo, sabia, né, que você é um evangelista explosivo, mas não achava que tivesse assim, tem uma técnica, tem um estudo para isso. Então tem tudo, tem toda uma... Você pode fazer esse curso, tem uma missão aí, até bem pouco tempo, a Igreja Presbiteriana, ela ministrava esses cursos nas igrejas e tal, tem todo o material de apoio, de suporte, para a pessoa caminhar, porque você ganhou a pessoa, mas aí você tem inclusive você tem o pós-evangelismo explosivo, é a caminhada, é o discipulado. Que eu ia te perguntar, por exemplo, a pessoa, né, entendeu, né, o plano ali da salvação, aceitou, né, quer fazer essa caminhada, e depois? E como é que ela vai caminhar depois? A gente tem todo um pós também. Sim. Então, ela, naquele momento ali, o finalzinho do evangelismo explosivo, depois que ela recebeu o presente da vida eterna, a gente pede ela para ler João 6,47. Em verdade eu te digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Aí você faz aquela pergunta de português, vem cá, tem ou terá? Não, tem. Então, se você morrer hoje, você vai para o céu? Ele fala... Às vezes ele ainda tem dúvida. Mas ele fala, não sei. Ele fala, não, você vai, porque você recebeu o presente da vida eterna. E o céu é um presente. Então, não importa se você morrer hoje, daqui 20, 30 anos, você tem o presente da vida eterna. Então, essa é a tônica importante. Então, você fecha com isso. E aí você fala, olha, então eu queria entregar para você o evangelho de João, você pode levar só o Evangelho de João, não precisa nem ser o Novo Testamento. São 21 capítulos, você vai ler um por dia. Esse João é o Evangelho para o filhinho, para aquele que está começando. Sim. Eu vou marcar com você uma visita para você daqui a 7 dias. Que legal. Se ele morar num local distante, eu vou pedir para uma igreja, alguém daquela igreja te acompanhar. Mas a ideia é que você guarde as suas dúvidas e nessa primeiro encontro, 7 dias depois, a gente começa a tirar suas dúvidas e aí é uma caminhada do novo, daquela criança que nasceu. Que legal. Bebê, dos filhinhos. Não, isso é fundamental, porque vocês não soltam a pessoa assim, pronto, agora, querido, você já entendeu. Não existe tchau. Mágica, existe uma caminhada. Que bacana. Você é um bebê, você recebe... inclusive tem uma coisa interessante lá. A gente, no dia que a pessoa recebeu o presente da vida eterna, a gente tem um livretinho que a gente dá, destaca a folha, escreve assim, olha, declaro que nesse dia Fana Lopes, né, poderia ser, recebeu o maravilhoso presente da vida eterna. Que legal. E eu estive aqui e apresentei para ela e tal. E no final eu assino, aí se tiver 2 outras pessoas, se o Ricardo tiver, se você alguém tiver outra comigo, pessoa. aí a gente fala, ó, assina aqui como testemunha, bota a data, entrega para ela. Aquilo é como se fosse, uma certidão de nascimento espiritual. Uma coisa é você nascer no natural, outra coisa é nascer no espiritual. Jesus falou isso para Nicodemos. Verdade. Nicodemos, você é o mestre da lei e não sabe que uma coisa é nascer da carne, outra coisa é nascer do espírito. E você precisa nascer do Espírito. E nós nascemos do Espírito. O meu nascimento mais importante, o nosso nascimento mais importante, tanto quanto, não sei se mais do que aquele, mas porque você precisou nascer para ter vida. Você recebeu bios, você recebeu a vida natural. Sim. E agora você recebe a vida sobrenatural, a vida espiritual. Essa sim, essa que te garante a eternidade. O homem não é um corpo, morre e acabou, não. Nós temos uma eternidade pela frente maravilhosa, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas é o que Deus tem preparado para nós. Amém. É isso, eu sou apaixonado por isso. Você transpira isso, né? Agora me diz uma coisa, Pastor Paulo, só antes da gente continuar, o som tá saindo aí direitinho, Ricardo? Porque não tá saindo ok? Tá tudo direitinho aí, editor? Pronto. Beleza? É porque eu passei a não ouvir mais aqui no fone o Pastor Paulo, não sei se ele continua me ouvindo. Continua? Bem. Então legal. Então podemos prosseguir, né? Tá, então pronto, deixa eu ver aqui. Ok. Agora eu estou me ouvindo aqui também. Então, Pastor Paulo, eu queria saber o seguinte, é maravilhoso de ver, agora existe, peraí, deixa eu arrumar isso aqui.
existe assim um temperamento específico para a pessoa assim, ser um evangelista? Porque muita gente, né, fala assim, eu mesma, quantas vezes já falei, ai gente, eu acho que eu não sei se eu tenho esse dom, esse chamado, né? Porque às vezes a gente fica meio constrangido, sem saber como chegar na pessoa. Tem a ver com temperamento, tem a ver com o chamado, com o dom. Cada um tem pessoas para o evangelismo, pessoa para isso, pessoa para aquilo. Como é que funciona isso? Explica pra gente. Bom, eu assim, completo, em tudo, eu só conheço Jesus. E conheço, assim, e admiro muito São Paulo, porque ele realmente é uma pessoa que muito versátil. Mas o que eu percebo hoje? De fato, a Bíblia fala de dons ministeriais e fala que são realmente 5 dons, não é o caso da gente entrar aqui e falar, mas um deles é o evangelista. Então, eu entendo que existe um dom que sobressai. Eu não acredito que seja uma coisa só. E não acredito também que seja temperamento. Eu acredito que todo temperamento, até porque sou sanguíneo, posso ser colérico, mas Deus vai usar o seu temperamento, principalmente controlado pelo Espírito Santo, né? Então é bem tranquilo. E todos os temperamentos, eles não é bem uma questão de temperamento, é uma questão realmente de um dom que se sobressai. Então, o dom que se sobressai para mim é o evangelista, é esse dom de que eu tenho convicção absoluta que eu me realizo como pastor, me realizo dentro de 4 paredes, eu aprendi porque há uma necessidade, há uma carência desses diversos dons, que do mesmo Espírito, mas que precisamos dos diversos dons ministeriais, dons do Espírito Santo, né, da gente usar efetivamente os dons, mas falta pessoas. Verdade. Então, a igreja às vezes precisa de um pastor, e eu sou pastor. Mas eu sou aquele pastor que, poxa, eu estou dentro da igreja e falando, olhando para o lado de fora. Porque esse é o dom que eu tenho. Isso é para isso que é o que arde na minha veia, é isso. Então, isso sobressai. Mas eu me realizo como pastor. Atualmente, por exemplo, na nova igreja, eu estou muito mais numa pegada de ensino, ensinar, principalmente essa questão, né, da reforma, né, ou seja, com relação a só a graça, só a fé, só a escritura, ou seja, centralidade na pessoa de Jesus. Então, nesse momento é mais o mestre. A igreja que você está é a igreja... Nova Igreja em Brasília. Em Brasília. Fica onde, pastor Paulo? Em Águas Claras. Em Águas Claras. Avenida Jacarandá, 31. Olha, depois faz uma visitinha lá, gente. Vai ser muito bem recebido. Aqui, só não pode assustar lá, porque a gente é super bem formal, assim, em termos de roupa, né? Mas o mais importante não é isso, não. O mais importante é a centralidade de Jesus. Com certeza. Isso aqui é tudo. Com certeza, sempre, né? Eu estava te perguntando, né, sobre essa abordagem com as pessoas, se a gente percebe, porque na verdade, será que a gente precisa então fazer um julgamento, um julgamento assim bem responsável? Por exemplo, vou tentar explicar melhor. Até que ponto eu chego com uma determinada pessoa? Por exemplo, estou tentando falar do amor de Cristo, estou tentando falar do evangelho da salvação para alguém, mas estou vendo que essa pessoa está sempre resistente, não aceita. A gente percebe, assim, às vezes até um certo desprezo naquilo que a gente está falando, como diz lá na Bíblia. Será que eu estou jogando pérolas aos porcos? Então, assim, existe um limite. Até quando a gente vai? Até que ponto, pastor Paulo, a gente insiste nesse evangelismo? Ou a gente recua, ou a gente nunca recua? Como é que funciona? Bom, primeira coisa é que o evangelismo só funciona com muita oração. Realmente a gente precisa ter uma vida de oração, de sensibilidade. Eu nunca encontrei uma pessoa que rejeitasse a Jesus. Estou sendo muito sincero. Graças a Deus. Mas as pessoas às vezes rejeitam aquele que está portando a mensagem. Por quê? Porque ele tem um pré-conceito. Alguém que veio antes de você vacinou contra aquilo. Então... Mas assim, eu não tenho essa dificuldade. Para mim é muito natural, para mim é muito tranquilo. Porque a pessoa não vai, de maneira nenhuma, me atingir. E é uma questão seguinte, o próprio evangelismo explosivo, ele diz o seguinte, você entra na vida secular do visitado ou da pessoa que você está conversando, você se interessa pelo que aquela pessoa está falando, você ganha o direito de ser ouvido. Quem ouve ganha o direito de ser ouvido. Se você não é capaz de ouvir, você chega e começa a falar e a pessoa não sabe o que está falando e que você quer que ele seja um papagaio, quer mudá-lo de fora para dentro, não vai adiantar. Então, o que eu faço? Eu converso com aquela pessoa e ali eu já tenho um termômetro
do que aquela pessoa, até onde eu posso ir nesse assunto. Senão, às vezes eu simplesmente vou dar uma pequena pincelada do meu testemunho, do que eu penso. Às vezes eu só tenho tempo de dizer para aquela pessoa, olha, cara, me desculpe, isso aí não é o evangelho de Jesus. Jesus não era assim. Jesus não tinha problema com isso. O meu podcast, eu mando ele para pessoas que não são, grande parte delas, muitas não são cristãos. Então, vai para homoafetivo, para pessoas de outras matrizes africanas, recebem religiões de matriz africana, recebem o meu podcast. Depois a gente vai falar sobre ele, pronto. hein? Então, assim, por quê? Porque a mensagem do evangelho é para todo mundo. É do amor. É uma linguagem universal. Verdade. É um amor que constrange, é um amor que muda. Então, assim, eu sou sincero, eu não sei qual a dificuldade que as outras pessoas têm. Eu não tenho. E eu sei exatamente até onde eu posso ir, porque eu converso com a pessoa, eu vejo em que ponto aquela pessoa está. De repente, aquela pessoa não está num ponto em que você pode prosseguir. Você vai precisar realmente gastar tempo em oração. O David Young Chu, que eu leio, que eu amo, também amo. Né, faleceu, mas ele fala muito sobre oração. Ele falou para os membros dele, falou, olha, mas a pessoa da igreja falou, pastor, mas eu não sei fazer isso. Falou, mas você sabe orar? Então ore 6 meses pelos seus vizinhos. Depois de 6 meses, chame, converse com ele, dê um café, chame para um bate-papo informal. Tudo começa assim, numa coisa informal. O evangelho era assim, de casa em casa, de porta em porta, de vila em vila, ou seja, no meio do caminho, comendo um pedaço de pão. É assim que tem que ser o evangelho, uma coisa natural. Não aquela coisa engessada, que a pessoa, que se torna, a pessoa franze a testa, não, sorria. Você tem a melhor notícia do mundo, eu tenho a maior e melhor notícia para dar para qualquer um. A melhor notícia é que Jesus amou o mundo que Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu seu filho Jesus para morrer naquela cruz e pagar pelos nossos pecados, e agora ele nos dá de graça o maravilhoso presente da vida eterna. Eu tenho a melhor notícia do mundo. Por que eu vou falar de Jesus? Não, olha, não, e outra. Jesus é uma novidade de vida. Novidade de vida. Entendeu? Você tem coisa nova todo dia, você tem uma experiência nova. Então, o nosso desafio, enquanto evangelismo, eu não tenho essa dificuldade. Qualquer pessoa, eu sei exatamente até onde eu posso ir, porque aquela pessoa, a pessoa precisa dar o direito a você de prosseguir. Então, no evangelismo, mesmo quando eu estou fazendo, nem sempre é o evangelismo explosivo, mas eu sempre pergunto para a pessoa, olha, eu posso continuar falando desse assunto? Podemos continuar? Você quer falar outro dia? Você vai aos poucos, aos poucos, né? Então você não tem que ter pressa. Agora, o que eu percebo mesmo, de verdade, é que Paulo plantou, Fana plantou, Ricardo regou, e o crescimento vem do Senhor. De Deus. E normalmente Deus, sabendo que eu sou esse evangelista, Ele me coloca quando o fruto está maduro. Quando a pessoa está ali na hora da colheita, já está quase, se passar, fica branco, entendeu? Vai se perder. Então, eu acredito dessa forma. Eu acredito que todos são importantes. O pastor é importante, o mestre é importante, cada um é importante. O evangelista é importante, o apóstolo é importante. De repente, uma pessoa está lá orando, está lá de joelho dobrado por essa pessoa. Eu tenho certeza disso. Você chegou na hora já como você diz, do fruto maduro, né? Então, houve oração antes, houve intercessão. Houve uma mãe que ali chorando por aquele isso. filho, orando por ele. E aí eu falo, às vezes conversa comigo, chorando e tal. Falei, só falta uma coisa, me apresenta seu filho. Porque eu sei. Mas ele é assim arredio. Eu falei, isso não é problema nosso, isso é problema do Espírito Santo. Eu não sou o Espírito Santo, eu não convenço ninguém. Eu não estou aqui na neurolinguística, apesar de conhecê-la e não ser contra a ciência, mas não se trata disso. Esse não é o campo meu de atuação. O meu campo de atuação não é a bios, não é o natural humano, é o sobrenatural, é o espírito da pessoa, que só Jesus tem a chave, que só o Espírito Santo é capaz de convencê-la. Então, eu sou realmente ali naquele momento, como São Francisco de Assis, né? Eu só sou um instrumento. Então, é assim que é. Nossa, e assim, é lindo de ver, né? Como eu estava vendo, até falei aqui no canal uma vez que Deus, ele não está querendo, não está procurando, né? Não está buscando pessoas perfeitas para a obra dele. Os discípulos dele foram as pessoas mais, né? Não eram pessoas, né? Não eram bem resolvidas emocionalmente, não eram as mais, né? Não eram as mais perfeitas, as mais sábias,
mas Deus escolheu aqueles. Então, Deus escolhe as pessoas imperfeitas mesmo, né? Claro. Porém, que se dispõem, né? Então, é com esses que ele conta, né? Somos pessoas comuns, imperfeitas, limitadas, né? Mas dentro das nossas limitações, a gente se dispõe em fazer, né? E isso é o que eu acho que faz toda a diferença, né? Os discípulos, eles realmente eram inadequados, eram pessoas explosivas. Sim. O próprio Pedro, né? O São Pedro, né? Eu tive lá em Jerusalém e fui onde se acredita que arqueologicamente seria a casa dele, né? Uhum. E aí eu fiquei olhando assim para a sinagoga, fica logo na frente, e eu fiquei ali vendo Pedrão com aquele jeitão dele, né? Desculpa o Pedrão, gente, mas eu tenho intimidade assim para falar desse jeito, né? Mas que é o nome dele, né? Pedra, né? E ali quando você vai Cafarnaum, né? Em Cafarnaum, que é onde ele morava, aí você vê que a parte de baixo da cidade é toda pedra. Você olha para a base do templo da sinagoga, que fica assim bem próximo da casa dele, é tudo pedra. E você consegue ver exatamente como era rústico. E olha que ele era alguém que sobressaía até economicamente, porque a casa dele é maior, né? Então, assim... Mas ali você vê assim como Deus age na vida das pessoas. Ele no começo ele é usado para um tipo de pessoas que não eram os mesmos que Paulo foi, que é um que nascido depois do tempo, que não viu Jesus pessoalmente, mas que é chamado para falar para pessoas que não são judeus. Eram pessoas comuns, vamos dizer assim, chamados gentios, né? Ou seja, aquelas pessoas que estavam fora daquele plano original de Deus, que era a salvação para os judeus. Então, essas pessoas são importantes, são diferentes, mas são chamadas por Deus para alcançar públicos diferentes. Exato. A mensagem é a mesma, mas o público-alvo é diferente. E essa é uma coisa interessante no evangelismo. Para quem você está falando? Sim. Você tem que estar preparado para isso. Sim. O destinatário da mensagem, né? E às vezes eu ficava pensando assim, ai meu Deus, eu queria tanto ser igual o Ricardo, sabe? Ele é mais ele é animado, divertido, né? Aí depois a gente até conversando, eu falei assim, gente, tem gente que gosta de um estilo assim, mas tem gente que quer ouvir a mensagem de uma outra forma. Claro. Então, assim, a multiforme graça. É isso que é lindo no Evangelho, né? Verdade. É cada um do jeito que é, fazendo aquilo porque foi chamado para fazer, né? Então, assim, maravilhoso. E eu, voltando aqui um pouquinho, na questão do evangelismo, né? E quando essa resistência, né, Pastor Paulo? Eu acho que como é que fala? Vai ser a mesma coisa, né? Que você vai me dizer. Mas, assim, quando essa resistência a gente encontra, assim, na nossa própria casa, né? Um filho, por exemplo, né? Um primo, um tio, pai, a mãe. Como que a gente lida com isso, né? Porque o profeta, né? Ele não é bem recebido na sua própria casa, né? Às vezes a mensagem dentro da própria casa talvez tome até tem até um sentido assim de pior. Nossa, isso aqui eu não quero receber. Porque as pessoas se conhecem bem, né? Como é que funciona assim quando a resistência está dentro da própria casa? Na verdade, esse aspecto a gente percebe assim que dentro do mesmo ambiente a pessoa que está ali com você, ela tem informação privilegiada. Exato, né? Conhece você ela bem conhece demais. bem você. Então, às vezes, fica difícil a pessoa separar a mensagem de você, do seu testemunho, da sua caminhada, do seu temperamento, do seu jeito de ser. Isso. Então, assim, dentro do ambiente interno, eu tenho essas experiências na família, é muito mais de testemunho. É muito mais de amor. Entendi. É muito mais do dia a dia. Sim. E mais de uma coisa, é agir por fé. Ontem eu fiz uma mensagem no Nova Vitória, que é um culto que eu faço na quinta, mais online ainda, e eu falei exatamente sobre isso, que você precisa ver. A primeira coisa é isso, é a visão. É isso que Deus falou para Abraão, veja as estrelas do céu. Sim. Então, a visão nos leva a ver algo que ainda só com o coração você está vendo. Então eu preciso ver com o meu coração meu filho transformado, a minha filha transformada, o meu tio transformado, o meu pai transformado, a minha mãe transformada. Eu preciso ver isso. Sim.
E eu preciso ver isso, e eu preciso, mais do que ver, eu preciso depois crer nisso. Eu creio, porque a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, o Evangelho, ele tem poder, o Espírito Santo é poderoso, o Espírito Santo, nós estamos... dínamos, ele está aqui, ele tem o poder de convencer o que eu não tenho. Então, olha, eu creio nisso, eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. Olha, eu já consigo... É como a mãe que vê um filho lá perdido, ela fala assim, aí você vai às vezes orar com ela e fala assim, minha filha não tem jeito. Eu encontrei uma senhora assim, minha filha não tem jeito. Eu falei, olha, fecha os seus olhos. Agora você está na cruz de Cristo, o sangue de Jesus está sendo derramado, a sua filha está do lado da cruz e o sangue de Jesus está caindo sobre ela. Eu falei, agora você consegue ver a sua filha transformada, porque o sangue de Jesus purifica a sua filha. Ela falou, agora eu consigo. Eu falei, então agora você está crendo. Agora comece a confessar. Porque a Bíblia, olha, eu estou estudando bastante, estou estudando um pouco sobre YLT, né, Young Literation Translator, que é um escritor importantíssimo, que ele fala dos originais, né, o original hebraico e do original grego. E ele fala que uma das coisas que ele percebeu estudando o original hebraico é que lá, quando vai se escrever alguma coisa, não se escreve no tempo passado. Ou se coloca no tempo presente, não se coloca no tempo passado, não se coloca no tempo futuro. Ou se coloca no tempo presente ou no tempo passado. Então, isso é a linguagem da fé. Qual que é a linguagem? Aí por minha conta, a linguagem da fé. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, se pedires alguma coisa em meu nome, crede que já recebeste. Isso é passado perfeito, isso é pretérito perfeito. É algo que já aconteceu, mas no Cronos, na cronologia, ainda não aconteceu. Mas a Bíblia diz que você confessa como se já tivesse acontecido. A fé é a certeza das coisas que espera e a convicção daquilo que você não vê. Então, se na antiga aliança, ao invés de falar assim, olha, e acontecerá, e acontece, que Deus fez isso e isso, assim, e será assim aquele que invocar, acontece que estão invocando, então ele coloca no presente. Isso faz toda a diferença. Quando vai Isaías 53, pelas suas pisaduras foste sarado. Mas eu ainda serei. Quando aquilo foi escrito, 600 e tantos anos antes da vinda de Jesus, profeta messiânico, Isaías, eu não tinha nascido, mas agora quando eu leio aquilo na perspectiva de Jesus, na perspectiva da cruz, pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Mas às vezes leva algum tempo para isso, você vê isso no natural, mas no sobrenatural aquilo já existe, ou seja, pela linguagem da fé. A fé é isso. Se não fosse isso, você seria uma coisa muito etérea, né? Mas a gente crê que quando a gente lançou aquela palavra, aquilo já está sendo gestado, aquilo já está caminhando. Aí entra o David Young Shu novamente, né? De você gestar a quarta dimensão, que a gente leu, né? Que difícil um que não leu. Mas eu creio nisso mesmo, né? Então, aquilo já existe no reino do Espírito. E tudo que acontece aqui tem uma fonte. A fonte é espiritual. Então, com relação à nossa casa, aí é o exercício mais difícil, porque você está vendo, você vê, por exemplo, o pai que está lá bebendo, e fala, pô, mas não tem saída para o meu pai, como é que eu vou fazer? E ele bate, ele espanca, ele faz. Aí você começa a ver o natural. Mas você vê, por exemplo, eu li um livro aí, O Poder do Louvor, Louvor que Liberta, Carol Tins, eu sou bom para... Mas ele fala exatamente isso, que a diferença que faz, ao invés de você ficar batendo, falando, importunando a Deus, como se Deus fosse surdo, mudo, ao passo que você pede uma vez e já fala, Senhor, eu te agradeço, porque meu pai está bebendo assim, mas eu creio que todas as coisas, aí a tônica do livro dele é esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e mais, ele fala lá assim, em tudo dai graças, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é a outra tônica do livro. Em tudo dá graça. Seu pai está lá bebendo cachaça, está lá batendo, espancando. Senhor, graças te dou. E essa é a loucura do Evangelho. Loucura mesmo, né? Se você não nascer de novo, você não entende isso. Porque o espírito humano, isso não faz o menor sentido. O espírito humano é olho por olho, dente por dente. E o grande problema disso é que um fica cego, outro fica sem dente, e ninguém ganha nada com isso. O Evangelho não é isso. Se mandou em uma milha, vai duas. Entendeu? Porque fazendo isso, você coloca brasa na cabeça daquela pessoa. Então, dentro do ambiente familiar, o que eu entendo é isso.
a gente vai ter que fazer um exercício de fé muito grande, enxergar pelos olhos da fé, levar os nossos filhos, levar o nosso pai e vê-lo lá aos pés da cruz e entender que aquela cruz, ela continua no tempo e no espaço sendo o poder de Deus para salvar todo aquele. Então, e assim, eu creio muito que o Espírito Santo tem essa graça, esse favor, e que os nossos filhos, aí também entra a questão da gente se apropriar de algumas coisas. Crê no Senhor Jesus, Paulo evangelizando lá o carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É promessa. Sim. Fala, Senhor, radicaliza. Eu acho que tem que radicalizar nessa hora. Minha filha é do Senhor, meu filho é do Senhor, meu pai é do Senhor, é a minha casa. Eu não abro mão disso, Espírito Santo, é contigo. É você que tem todo o poder, toda a autoridade. Você gerou Jesus no ventre de uma virgem chamada Maria. Por que é isso? O que é convencer meu pai a largar de beber cachaça? Não. Entendeu? É uma coisa assim, eu sou muito informal com Deus. Não sou, eu sei que Ele é Deus, eu sei que eu sou filho amado. Mas um filho amado, ele tem liberdade. Sua filha chega na sua casa e abre a geladeira e tal. Eu tenho essa liberdade com Deus. Eu abro a geladeira do pai, entendeu? Mas às vezes eu abro mais do que isso. Eu vou lá e beijo meu pai e falo, esse é o evangelho, gente. É a boa notícia. É verdade. Que coisa boa. É o que você falou, né? A gente faz alegre, né? Porque a gente sabe quem é que a gente está indicando, quem é que a gente está mostrando, né? A gente conhece o Senhor. E é interessante isso que você está falando. Você conhece a Deus, né? Você conhece Cristo, né? Por isso que você fala com tanta propriedade, por isso que você fala sem medo de julgamento, de crítica, porque você sabe quem é Ele, né? É Ele que me justifica. E o que Ele pode fazer e já fez, né? Por cada um de nós. Não é nenhuma arma forjada contra nós prevalece. Amém. Ninguém pode lançar nada contra nós, porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos para Ele. A vida que nós temos agora é a vida dele, a vida de Cristo. Eu sou livre, eu posso chorar porque eu sou chorão, mas eu choro porque eu sou livre, e eu não sou livre por causa de religião, eu sou livre por causa de Jesus. Amém. Eu devo a Ele a mesmo. minha vida, eu não estaria aqui hoje se não fosse por Amém. Ele. Se não entendeu? fosse por Então, Ele. eu só tenho que ser grato. Verdade. E, pô, como diz o pessoal no mundo, tô nem aí, eu quero é Deus. É verdade. Paulo, você tem várias histórias incríveis de testemunho. Teve algum caso assim que você achou assim bem inusitado, que você foi pregar a palavra para alguém? Teve alguma situação inusitada? Alguma coisa assim que você esteja se lembrando ou não? Olha, sempre tem, né? Sempre tem, né? Não, eu estava consolando uma família e a família estava inconsolada com a morte da mãe, uma senhora cristã e tal. E eu tentando consolar, ele falou, não, pastor, a gente não quer que você nos console, a gente quer que você vá lá e ressuscite o nosso amor. Eu falei, bom, esse poder não me foi dado, mas esse poder existe no nome de Jesus. Com certeza. Mas a gente não faz aquilo que é da nossa vontade. Existe a vontade soberana de Deus, né? Então isso foi assim inusitado para mim, porque ali, até para mim que sou um cara radical do evangelismo explosivo, né? Mas eu confesso que eu fiz uma oração ali, aquela oração trivial, Senhor, se for para a glória do teu nome e tal, eu sei que você tem poder de ressuscitar, você ressuscitou Lázaro e tal. Se há o mesmo propósito aqui para a vida dessa senhora, mas o que veio no meu coração assim imediatamente, olha, essa senhora era altamente explorada pela família, estava cansada, está comigo, está feliz, esquece isso, meu filho. Consola eles. Vai ficar no consolo. Aí entra a concepção do Espírito Santo, né? Outra vez eu fui no hospital, uma criança doente. Pra gente ser bem... E aí, quando eu chego na porta do hospital, eu fui fazer uma oração. O Espírito Santo falou, vou levar. Essa criança não vai viver. Como é que você faz? Você foi lá para orar, para dizer, olha, para dar uma palavra de consolo. E agora? Aí você fala, Espírito Santo, eu não sei como fazer. Mas a Bíblia fala, chorai com os que choram. Eu cheguei lá e preparei a família para aquilo que havia acontecer. O Espírito Santo já até conduzindo a forma da sua oração, né? Porque podia criar uma expectativa falsa. Claro. E aí a pessoa pode até... Pô, isso é o grande problema de pessoas que falam demais, que não têm essa sensibilidade. Não, eu não sou Deus, Espírito Santo. Eu só sou um facilitador. Entendeu? Então, depende dele. É da graça dele, do favor dele. E é por isso que a gente caminha e tem essa alegria tão grande de viver. Verdade. Nossa, que lindo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora do seu podcast, né? Como é que é? Life Connection. Nossa, conta aí para a gente como é que é. Life Connection, ele começou há 5 anos atrás, quando eu assumi
no Ministério da Saúde, na área do Mais Médicos, e aí eu ia viajar muito mais, estaria um pouco ausente da igreja, e aí eu falei, pô, eu preciso todo dia ter uma mensagem, né? É isso aí. Eu preciso ter uma mensagem para as pessoas da igreja de manhã, aquela mensagem rápida, Sim. menos do que uma música. Sim. E no começo era difícil, eu falava no mínimo 5 minutos. Aí alguém falou, olha, 5 minutos eu não ouço. Se for 3, eu dou conta. 3 e 10 dá. Nossa. Mais do que isso não dá. Eu falei, poxa, então eu vou ter que aprender a sintetizar. E aí eu comecei a mandar só via WhatsApp. Sim. Então eu já tinham grupos que estavam criados, grupos da igreja, então eu mandava no grupo da igreja e mandava em outros grupos que me colocavam. Então eu não me incomodo que me coloque em grupo, mas saiba que vai receber o Life Connection também. Eu vou receber a mensagem que está lá, seja de política, seja do que for, mas o Life Connection vai entrar, porque onde eu estou, o evangelho tem que entrar. Então, e aí vim fazendo isso durante vários anos, acho que uns 3 anos. Aí meu filho um dia chega em casa e fala comigo, Túlio Marcos, né? Ele fala assim, pai, por que você não faz um podcast? Eu falei, isso morde? Eu brinquei, o que é isso? Ele falou, não, pai, é assim e tal, você entra... Eu até falo a receita, você entra aqui pelo Âncora, é o Anchor, né? É Âncora, pelo Âncora você grava mensagens de até 5 minutos. Eu falei, tem que ser 5 minutos. Aí você edita ali mesmo no programa, depois você coloca, ela posta lá e eles mesmos distribuem para você. Então, a distribuição hoje está no Spotify, ele tem outros podcasts que estão lá que distribuem também o Life Connection, mas 0,800. Eu não cobro nada, porque lá você tem como monetizar, mas até hoje eu não senti de pedir ajuda, poderia ser até para melhorar, mas eu nunca fiz isso. E aí, então, o podcast, ele já tem assim, ele virou um podcast mesmo, acho que 2 anos para cá, 2 anos e meio, que aí eu já comecei a postar, usando aquelas mensagens, mas eu sempre mando o WhatsApp e o podcast. Então, a pessoa às vezes quer acessar pela Spotify, por uma outra plataforma, eu não sei agora os nomes todos de cor, do próprio Âncora, né, que é da Spotify hoje, que ela comprou. Então, é ali que eu faço. E essa mensagem, ela passa hoje. Eu tenho um score, eu sei aonde ela chega hoje em mais de 10 países. Países que eu não sei como é que aquela pessoa, por exemplo, como é que a pessoa está ouvindo a minha mensagem lá, eu vi lá no Paquistão, vi no Irã, eu vi na Irlanda, eu não sei quem foi que levou isso para lá, alguém falou, então hoje... O vento do Espírito vai soprando, né? Vai soprando, eu sei que hoje, de segunda a sexta, hoje inclusive está atrasado, porque eu preferi gravar primeiro aqui com você, mas logo depois eu vou fazer o podcast. Gente, já vai sair o podcast. Já vai sair o podcast. Eu priorizei estar com você, não deu tempo de postar antes. E aí, então eu mando, acho que hoje, algo em torno de 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, que a maioria eu não conheço, recebem esse podcast. São 3 minutinhos, algo em torno disso, e que tem que ter começo, meio e fim. Então, às vezes, não é tão simples, né? Você precisa sintetizar. Tem um poder de síntese muito grande, né? A arte da síntese, né? É uma coisa, eu acho um pouco complicada. Aí o Espírito Santo me ajudou, aí fez um milagre. Porque eu falo uma hora, esse papo nosso aqui, você pode botar 5 horas aqui que vai ter assunto, e não vou repetir assunto, entendeu? Então, hoje, o Life Connection é essa plataforma de evangelismo, é a forma que eu tenho que me conectar com pessoas. Nesse momento da pandemia foi extremamente importante. Em datas especiais eu procuro levar uma mensagem. Quando eu estou gravando o podcast, normalmente eu gravo no sábado ou no domingo para a semana. E aí eu sempre busco do Espírito Santo realmente mesmo, naquele momento ali, uma conexão, porque eu sei que aquela mensagem vai chegar no momento em que a pessoa está precisando daquela palavra. E muitas vezes eu tenho feedback da pessoa lá. E esse feedback é tão importante. É muito importante. Você fala, olha, essa palavra de hoje, assim, cara, eu precisava ouvir hoje isso. Eu, por exemplo, eu tenho história lá do Piauí que ele coloca na rádio. Então, momento Life Connection, ele coloca lá na rádio do Piauí. Eu falei, cara, fica à vontade, não é meu. Com certeza. Então, o Life Connection é uma ferramenta de evangelismo. E como é que as pessoas fazem? Eu quero tanto, você que está aí assistindo, eu quero tanto receber essas mensagens. Como é que a pessoa faria, pastor Paulo? Ela precisaria fazer um contato comigo. Eu preciso colocar, é uma lista de distribuição. Entendi. Tá? Então, na lista de distribuição, a pessoa não vai interagir um com o outro. Sim. Cabe 256 pessoas em cada um. Então, por exemplo, eu tenho hoje 4 já completas, de 256 pessoas, e aí eu abro uma próxima, uma próxima lista de distribuição. Então, a pessoa
vai precisar pegar meu telefone. Sim. O meu telefone precisa estar na agenda do telefone daquela pessoa. Sim. Para ele aparecer no WhatsApp. Aí ele vai receber pelo WhatsApp. Então, eu vou fazer o seguinte, para divulgar, para não colocar aqui o telefone para todo mundo, eu vou, assim, a pessoa que se interessar em receber... Fala com você. Fala comigo pelo meu direct, lá no meu Instagram. É Fana_Lopes. Fala comigo no direct, que eu vou... depois eu vou colocar na descrição de novo o Instagram. E o meu editor está falando que vai colocar aí também para você. E aí você fala, Fana, eu quero o contato do pastor Paulo, porque eu quero muito receber esses podcasts. Então, aí eu repasso para vocês. Agora, deixando claro que se você quiser pela plataforma, você não precisa... se inscrever. Entendi. O WhatsApp é muito mais para você ter ele via WhatsApp. Sim. A mensagem, o mesmo conteúdo do Live Connection, eu mando os dois. Eu mando um link para você, porque às vezes a pessoa quer pegar no carro, ela não quer ver o WhatsApp. Então, ela não quer ouvir o WhatsApp. Sim. Ela quer ouvir do próprio Spotify. Então, aí, de manhã, o que eu mando? Eu mando o link do Spotify. Sim. E mando também a mensagem no WhatsApp. Então, às vezes, a pessoa não tem essa tecnologia, não interessa por esse negócio de Spotify ou qualquer outra plataforma, mas eu quero receber o WhatsApp. Aí essa pessoa precisa realmente falar com você para eu acrescentá-la lá e ela vai ter o meu telefone. Aí ela vai receber. Então, fica ligadinho aí, faz esse contato comigo. Eu queria que o editor colocasse aqui agora, que a gente já está caminhando aqui para o final... Que ele colocasse aqui umas fotos que a Suzana... Beijo para você, Suzana. Obrigada aí por ter nos ajudado com essas fotos que você mandou para a gente. Para ir mostrando um pouquinho aqui de quem é o pastor Paulo, né? Para que você conheça um pouquinho mais dele. Essa aqui é a Suzana. A primeira dama. Primeira dama, linda. Tá aqui a Suzana e o pastor Paulo. Aí vai mostrando, o casal. Vocês estão casados há quantos anos já, Paulo? Olha, eu vou errar a conta aqui. Eu casei. Meu Deus. Mas olha, eu me casei em 95, né? Olha, um ano depois não, de 85. 85. Nossa, 85. Então olha, tem mais de 30, viu? Tá, fala direitinho. Olha, aqui eu sou o Túlio. Túlio. Volta um pouquinho. O Túlio, que é o filho do casal, filhão, né? Do pastor querido. Paulo e da Suzana. Você vê aí em cima, aí tem ela amo essa ilha, né? Porque eu fiz esse. Não deu tempo de falar, né? Pois é, mas esse trabalho que eu faço há mais de 20 anos então, lá em Cuba, né? Espera aí só um pouquinho, a gente já está caminhando para o final, vou mostrar o restante das fotos. Mas, assim, tem um trabalho que eu lembro de vocês fazerem, você, Suzana, pastor Joel também, né? Que vocês fazem em Cuba. Fala um pouquinho aqui pra gente, como é que funciona. Em 98, nós fizemos a primeira viagem com a Orquestra Cristã de Brasília, a Cuba. Então, foi a primeira pronche com cunhos cultural, Sim. porque é um país socialista, é um país que tem as suas limitações, Sim. mas que você andando dentro dos limites, você tem tranquilidade em fazer esse tipo de trabalho. Desde que você tenha um cuidado de ser estritamente social, obedecendo às normas do país, você consegue. Então, desde 98 a gente faz esse trabalho, eu já fui a Cuba mais de 30 vezes. Nossa, que legal. Fui a trabalho, pela missão, né? Uma missão que a gente faz por conta própria, Sim. né? Isso aí é um ônibus lá, Pastores por La Paz, é um ônibus que a gente ajudou a reformar. Essa senhora aqui anterior, ela serviu a vida inteira a causa do país, né, e tudo. E nessa idade ela encontrou o aconchego lá dos anciãos da igreja, entendeu? Então foi bem interessante. Eu fiz questão de documentar isso, né? Que nesse bacana. momento esse é o pastor Tony, meu amigo lá. Eu me lembro de você falar bastante dele mesmo. Muito querido, é um ele músico. Mora lá? Ele mora lá, ele não quer sair de lá, ele já veio aqui 2 vezes. Mas ele ama aquele país, ele dá a vida por aquele país, e eu acho que ele está certinho, é lá que ele tem que estar bacana. Mesmo, entendeu? Porque ele tem feito um trabalho lindo lá por Heraldos de la Verdad, que já distribuiu mais de 70 mil Bíblias em toda a ilha. Então é bem interessante. Essa aí é a nova igreja, minha igreja, né? Os pastores lá são os 3 pastores, pastor Jardim, Tom. Esse é meu pastor lá do Rio de Janeiro. Pastor... Quais os dias que você prega lá? Quinta-feira, certeza. Às 20 horas, das 20 às 21, né? Que é mais online. Aí isso aí é quinta-feira, bem informal e tal. E aí a plataforma, né? Então aí no domingo eu estava mandando a palavra, então é nova igreja, né? Então estamos lá e é bem assim, bem despojado, né? Que então, legal. Eu amo. Então, que legal, isso aí pastor que Paulo. Olha,
Eu fiquei, assim, muito feliz de te receber aqui. Meu Deus, eu estava Eu acho que eu falei com assim, muita uns vontade. 5% do meu testemunho. Não, depois eu vou trazer de volta para a gente continuar a prosa. Você vê de onde a gente parou? Eu vou anotar aqui onde eu parei. Gente. Mas deu para dar uma... E eu queria que, sim, antes da gente finalizar, que você deixasse aí um recado explosivo aí para quem tá nos ouvindo, para quem está nos assistindo, né? Para que realmente essa pessoa que te ouça agora, queira viver, né, essa vida de intimidade mesmo, essa vida extraordinária com o Senhor Jesus Cristo. Olha, eu tenho certeza de uma coisa. Quem olhar dentro dos meus olhos vai ver que eu procuro ser autêntico, verdadeiro e apaixonante naquilo que eu falo. Eu não apresento religião, eu apresento Jesus, a centralidade dele, a cruz dele, o favor dele e a vida com ele. Aquilo que ele disse que é bom para você, eu acredito que é bom para você e eu apresento isso para você. Agora, a decisão de seguir, de caminhar é sua. Eu não prego para um segmento A ou B ou C, eu falo para todas as pessoas. Toda e qualquer pessoa, homem, mulher, criança, homoafetivo, não importa. Eu tenho uma mensagem, a mensagem de Jesus que diz: vinde como você está e eu vou te aliviar, eu vou agir na sua vida, eu vou mudar o que precisa ser mudado. O Evangelho tem o poder de mudar. Eu não tenho, não quero, não posso. Mas o Espírito Santo, ele tem liberdade. E o que eu faço é muito simples. Apresento você a Jesus, ao Espírito Santo, ao Paizão lá do céu, Papai do céu, Abá Pai. E você então ali começa um relacionamento com ele. E se alguma coisa precisa ser mudada, é o Evangelho que vai mudar você, porque ele tem a boa nova e ele começa de dentro para fora. O seu espírito é renovado, é transformado e você então recebe a vida, não a vida biológica apenas, mas a vida Zoe, a vida de Jesus. A vida que traga a morte, a vida que leva você a viver novidade de vida e reinar em vida com Cristo. A vida com Cristo não é uma religião, é algo maravilhoso, é uma emoção o tempo inteiro, você viver com Ele, sofrer por Ele, passar por lutas, mas lutar e vencer, plantar e colher. Então, vale a pena caminhar com Jesus. Eu amo Jesus, sou arriado 5 pneus com Ele e quero morrer falando desse amor, falando da graça dele. Você é alvo da graça de Deus. Você é alguém que é importante para Deus. Não diga que a sua vida não vale nada. Você custou um alto preço. O preço da morte de um justo chamado Jesus naquela cruz. Um beijo grande no seu coração. Amém. E é isso aí. Então, assim, eu tô vendo você falar aqui, a gente sabe que você vive isso que você está falando. Então, assim, isso é o mais lindo de tudo. Você não está aqui falando da boca para fora, né, cumprindo aqui uma obrigação, um dever que eu te chamei. Não, você está falando daquilo que você conhece, que você ama, né? E isso é maravilhoso. Isso vai ecoar para a eternidade. Vai. Eu não sei aonde, mas eu profetizo que essa mensagem vai atravessar o mundo, vai chegar onde você nem imagina. Amém. E que esse canal vai produzir frutos a 100 por 1, tá? Porque é algo que eu vejo aqui, algo lindo, algo que vocês fizeram aqui e dedicaram ao Senhor, para a causa do reino. E o reino precisa disso, essa tecnologia à disposição, porque é isso que a gente tem hoje. Como é que a gente vai alcançar esse mundo partido, lascado, se não for pelo aquilo que Deus nos deu através das mídias sociais? Verdade. Parabéns, Fana. Obrigada. Beijão no seu coração. Amo vocês, amo o Ricardo. E estou me sentindo em casa aqui. Amém. Eu vou chamar mais vezes, porque eu amei. Sei que você gostou também. Então, aqui, para finalizar, eu quero dar aqui uma lembrancinha, um presentinho aqui para o meu amigo querido, Pastor Paulo. Eu vou deixar para ele esse livro que tem tudo a ver com ele, Paixão pelas Almas, de Oswald Smith. Então, eu tenho certeza, eu acho que você já até conhece, mas lê de novo. Esse livro aqui, então, para o pastor Paulo, em agradecimento pela sua presença aqui, pelo que você acrescentou aqui na vida de todos nós, com certeza. Paulo, muito obrigada. Esse livro é maravilhoso, Paixão por Alma, Oswald Smith. No seminário é o livro que a gente adotou lá para sobre missões. Então acertei. Acertou. Olha, então, para você que ficou até agora com a gente aqui, você quer saber como é que você pode ganhar esse livro aqui do Max Lucado, O Fim da Ansiedade? Então você vai fazer o seguinte, você vai deixar para mim aí seu comentário,
tá? Deixa o seu comentário aí no canal, depois que a gente postar aqui esse videocast, você vai deixar o seu comentário e eu vou sortear. Entre aquelas pessoas que fizeram o seu comentário, eu vou sortear ali um daqueles comentários para receber o livro. E aí eu entro em contato com você. Quando você fizer seu comentário, deixa ali uma forma de eu entrar em contato, ou fala comigo no meu direct também, tá bom? Para que você possa receber esse livro aqui aí na sua casa, tá bom? Combinado? Então é isso, gente. Muito obrigada aí pela companhia de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.